Olá, você que me assiste, tudo bem? No vídeo anterior eu falei dentro de um contexto histórico sobre a teologia dos anjos, que é chamada de angelologia. Falei também sobre a natureza e sobre a adoração dos anjos, como tudo começou, como foi integrado essa doutrina dentro do cristianismo. Hoje eu quero sair um pouquinho mais desse contexto histórico e me aprofundar mais dentro do contexto espiritual. Você acredita que todos nós possuímos um anjo da guarda? Sim ou não? Se você acredita, será esse ser que nos cuida no oculto? Também eu quero falar nesse estudo sobre quem é o anjo do Senhor que é relatado na Bíblia. Então fica comigo até o final para entender sobre tudo isso que eu acabei de dizer a respeito dos anjos. Bem, há muito tempo nós ouvimos falar sobre os anjos da guarda. O que nem sempre nos atentamos, irmãos, é entender quem de fato eles são. A Bíblia até relata algumas aparências de anjos que não são nada agradáveis aos nossos olhos e ao nosso psicológico, como é o caso do livro de Ezequiel no capítulo 1, que descreve ali, como você está vendo na ilustração, um ser cheio de olhos, com cabeça de animal, enfim, que na verdade é como Ezequiel estava vendo, mas de fato isso é de acordo com a imaginação do escritor, como ele relatou segundo o entendimento dele. Depois, com o passar dos anos, na Idade Média, então foi pintado os anjos com outras formas, até mesmo sendo retratadas crianças, né, representando a pureza do que seriam os anjos, com asinhas, auréolas. Mas e se de fato não é bem assim, irmãos, que são esses anjos? Bem, eu particularmente eu acredito, irmãos, que nós temos sim vamos dizer assim, um espírito de luz, ou um anjo, ou um guia, ou um mentor, como você queira chamar, que nos ajuda na nossa evolução espiritual. E isso até é comprovado pela Bíblia, porque esses anjos, irmãos, eles são espíritos colaboradores para a salvação dos seres humanos, ou seja, espíritos perfeitos que ajudam os espíritos encarnados que são imperfeitos. Às vezes não temos somente um anjo guardião, mas vários deles ao nosso redor. E como eu disse em Hebreus 1, 13 e 14, fala sobre essa questão, que diz: E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles aqueles que hão de herdar a salvação? Então veja que os anjos são espíritos ministradores enviados, ou seja, são mensageiros para ajudar a todos aqueles que procuram a salvação. Então no início do versículo, irmãos, fala a respeito dos verdadeiros anjos, não animais, cabeça de águia, cheio de olhos, enfim. Mas segundo a minha concepção, como fala no início desse versículo, anjo é o que significa o próprio entendimento, né, o próprio significado da palavra anjo. Porque anjo do grego, como foi escrito o Novo Testamento, é angelon. E no Antigo Testamento, anjo era escrito como malach. Ambas as palavras, tanto no hebraico como no grego, possuem um único significado, irmãos, que é mensageiro. Ora, o trabalho de um mensageiro é o quê? É enviar uma mensagem para algum destinatário, correto? E o destinatário aqui citado na carta de Hebreus é justamente eu e você, ou todos os seres humanos, pois, como está escrito, quero voltar aqui na passagem anterior, como está escrito, não são porventura todos eles, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Repare bem que os anjos, irmãos, são espíritos enviados para servir a favor da salvação daqueles que se colocam a caminho do bem. A confusão acontece quando muitos pensam que os anjos, e até mesmo Jesus ou o próprio Pai, estão à disposição deles, dessas pessoas que acreditam, para realizar os desejos materiais de cada um, como obter um carro, um terreno, uma casa, etc., sucesso, enfim. Grande engano destes que pensam e agem dessa forma. Mas então, o que são os anjos?
Vamos ler mais uma passagem para nós compreendermos melhor. Infelizmente, irmãos, hoje se criou essa concepção de que os anjos, que Jesus, que Deus é que está a favor de nós e não nós a favor de Deus. Infelizmente se criou isso, a teologia da prosperidade, pedir carro, pedir casa, pedir bens materiais. E sendo que Jesus fala, né, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. E depois ele ainda fala que é para procurar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Mas vamos lá. Essa passagem, irmãos, que está em Atos 12, 6, 7, diz o seguinte: E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, 2 correntes, né? E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Agora, então, vamos falar sobre o anjo do Senhor. E resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Irmãos, para entendermos quem é esse anjo da guarda que nos cuida, vamos ter que entender esse contexto de quem é este anjo do Senhor, porque muitos pensam que o anjo do Senhor é o próprio Jesus na forma espiritual. Bem, eu creio que não seja Jesus, mas um espírito pertencente às ordens elevadas da espiritualidade maior que estão sob as ordens de Jesus. E como eu posso dizer tal informação? Através da própria Escritura, porque a Bíblia diz que a palavra aqui descrita, a qual eu destaquei, a palavra anjo é angelon, né? Ou angelos, como eu falei lá no início da aula. E significa, irmãos, um mensageiro que é enviado por alguém. Veja, lá com o expoente G32, que é o código do dicionário Strong, anjo é angelos. Algumas versões, algumas traduções, aliás, elas vêm com a tradução angelon, que é a mesma coisa, tá, irmãos? Então, veja aqui, angelos, anjo, é um mensageiro ou alguém que é enviado. E vem uma pergunta: e se esse mensageiro, se esse anjo do Senhor é alguém que é enviado por alguém, por quem seria enviado esse anjo? Vamos a outro texto para descobrir quem seria. Aqui na passagem aqui de Atos, irmãos, na mesma passagem, só um pouquinho mais para frente, repare que o Novo Testamento, irmãos, ele diferencia a palavra Senhor de Javé, porque no Antigo Testamento, irmãos, Senhor representava Javé, como eu já mostrei em alguns estudos. Mas aqui a palavra Senhor no Novo Testamento é Kyrios, e não Javé como no Antigo Testamento. E o seu significado, irmãos, é proprietário, alguém que tem o controle da pessoa, o mestre, o soberano, o chefe, o Messias, como você está vendo. Por isso, irmãos, o título anjo do Senhor aqui descrito no Novo Testamento não é Jesus na condição espiritual, mas sim um espírito perfeito ou mensageiro que está sob suas ordens, que foi enviado sob as ordens de Jesus. Um exemplo dessa classe espiritual, irmãos, foi justamente aquele que esteve encarregado de amparar a vida de Pedro, como nós lemos, né? E que se manifestou de forma visível para o seu protegido, neste caso, Pedro, de acordo com a necessidade de cumprir a missão, né? E também que Pedro corria um risco de vida. Então, o anjo do Senhor se fez presente, mas ali não é Jesus, irmãos. Assim faz sentido o que é um anjo e quem é o anjo do Senhor, pois não existe somente, irmãos, um anjo do Senhor, mas vários anjos do Senhor. Melhor dizendo, vários espíritos mensageiros encarregados de ajudar aqueles que buscam a salvação na terra, como nós lemos em Hebreus 1. E Jesus assim afirma, irmãos, quando ele diz em Mateus, no capítulo 26, versículos dos 52 ao 53, que diz o seguinte: Então Jesus disse-lhe: Embainha a tua espada, porque todos os que laçarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai? Veja que não fala Javé ao meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos?
Irmãos, segundo a historicidade bíblica, cada legião, de acordo com a época de Jesus, era um corpo de soldados que consistia em 6.826 homens. Nós temos também o relato, né, do Gadareno, onde fala da possessão de uma legião de espíritos imundos nele. Mas, irmãos, se nós multiplicarmos esse número por 12, como a legião fala, como Jesus fala aqui, que chamaria, né, a 12 legiões de anjos, a conta, irmãos, seria de 81.912 espíritos perfeitos que viriam ao encontro de Jesus na condição humana, né, para protegê-lo. Mas se assim fosse, se Jesus utilizasse, então, dessas hierarquias celestes, ele não iria cumprir a sua missão na Terra como o Salvador. Porque logo em seguida, irmãos, no versículo 54, nós lemos o seguinte: como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então, por isso que Jesus não utilizou dessas forças celestes. E além disso, irmãos, não sou eu que digo que Jesus tinha os seus anjos protetores, ou melhor, seus espíritos ajudadores em prontidão para lhe ajudar. Mas ao lermos as Escrituras no Salmo 91, ele se cumpre no capítulo 4 de Mateus, quando nós lemos o seguinte: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo no templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. Mateus 4, 5 e 6. E logo depois, esses mesmos espíritos auxiliadores, chamados de anjos, eles vêm em encontro de Jesus e lhe servem, né? Lhe dão alimento. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, meus irmãos, no meu entendimento, na minha concepção, como nós lemos anteriormente, aquela situação de Pedro ali na prisão, anjo do Senhor não significa Jesus como sendo um ser conhecido como anjo, né, que foi ali resgatar Pedro. Mas eu acredito que o anjo do Senhor, irmãos, é o próprio anjo que estão sob as ordens de Cristo, tá? E não existe só um anjo do Senhor, porque, vou voltar aqui, ó, porque nós vemos que no Antigo Testamento também tinha um anjo do Senhor que foi até, nós vemos lá a situação de Abraão, né? Existem outros casos ali com Elias. Então, essa história desses seres espirituais, irmãos, ela vem desde do Antigo Testamento, ali no início, e vai até o Apocalipse, irmãos. Ela vai sendo galgada acerca desses seres espirituais, vai sendo escrito toda a história, juntamente com a interferência desses seres espirituais. Então, irmãos, Jesus, eu acredito que teve sua única interferência na Terra quando encarnou na pessoa de Jesus, né? Cristo, o Filho. Logo depois que ascendeu aos céus, irmãos, eu acredito que esses seres, ou como diz na situação aqui de Pedro, o anjo do Senhor era um anjo que servia a Jesus, irmãos. Da mesma forma lá do Antigo Testamento. Eu assim acredito. Mas e você? Qual é a sua opinião? Você acredita que anjo do Senhor é Jesus? É um espírito perfeito, um anjo da hierarquia celeste que está sob as ordens de Cristo? Você acredita que você tem o seu anjo da guarda ao seu redor? Quem é ele? Bem, irmãos, essa resposta, como eu coloquei no vídeo, saiba quem ele é, como eu acredito que todos nós temos, é um espírito, irmãos, de luz que está junto a nós para nos auxiliar em nossa salvação. Mas a nossa concepção limitadíssima, pequenina, nós queremos saber como é o nome dele, o que ele faz, onde ele mora. E não é bem assim, não tem essa necessidade, irmãos, tá? O importante é que nós possamos sentir essa presença divina ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo de todo espírito maligno, que é o nosso irmão espiritual, como foi o caso de João, quando se prostra, né? O anjo disse: não, eu sou o teu conservo, adore só a Deus. Então, irmãos, anjo do Senhor não é Jesus, é um anjo, é um ser espiritual dentro de hierarquias que estão a serviço tanto do Pai como do Filho, tá bom? Eu assim acredito, mas é um estudo
Se eu contribuir, deixe seu like, se inscreva se não for inscrito, compartilhe se assim você desejar. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!